sentir e se referenciar. Sentir e se localizar, sentir e se posicionar. Sentir e se posicionar nos ambientes. Essa é a nossa live de hoje. Então, nós vamos entender bastante isso e nós vamos comparar esse sentir e se posicionar com alguns problemas que pessoas portadoras de Alzheimer e Parkinson têm. Mas o nosso foco é o sentir e se referenciar, sentir e se posicionar. Então, veja só, você chega num lugar que você é um pouco desconhecido. Você percebe aquele local inteiro e você, nesse local que você percebe, você está sentindo algo e você se posiciona nesse local. Olha só, sentir e se referenciar, sentir e se posicionar. E nós estamos falando de coisas muito interessantes, coisas que são a interocepção, realmente o que você sente, e a propriocepção, como você se posiciona no espaço. E uma maneira de você se posicionar no espaço que é muito legal é com a expressão facial, inclusive. Você pode estar contente, você pode estar triste, você pode estar acumulado. Todo o teu corpo se posiciona. Você praticamente, na hora de se posicionar, o teu cérebro ele atua junto com aquelas terminações nervosas que tem mielina em volta do axônio, que é músculo. Você faz isso, ó, e fecha, você está controlando com o teu cérebro. Quando você faz assim, 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 caretas, você está controlando com o teu cérebro. É fácil, porque o teu axônio tem mielina. Sim, mas tem axônios que descem do cérebro para o teu estômago, para as tuas vísceras, que não tem mielina. É liso, é axônio sem mielina. Então, nós estamos falando do quê? Olha só, a interocepção são coisas sem mielina. São difíceis de controlar, até parte dos músculos posturais, tá? É difícil de controlar. Mas tem coisas que é simples de controlar, porque tem mielina. Você controla rápido, você controla os teus músculos rápido, mas você não controla os teus sentimentos rápidos, porque eles são lentos. Mas você sente ele. Eles são lentos e ao longo do dia vai se movendo devagarzinho. Tá? Então, o que nós queremos dizer para vocês hoje? E é legal para vocês entenderem Alzheimer, entenderem um pouco mais Parkinson. O Parkinson, ele tem muito a ver com a parte motora. Ele tem a ver com essa estrutura, com esse sincronismo da parte motora. É um movimento. Você já, muitas vezes, se percebeu no movimento que você fez. Você já se percebeu muitas vezes quando você chega num ambiente, você se posiciona. Às vezes um pouco mais tensa, às vezes um pouco mais confortável, mas você se posiciona no ambiente. Essa posição no ambiente, para você é simples, para você é automática. Mas se você já está como portador de Parkinson, você vai ter dificuldade de se posicionar no ambiente. Porque o Parkinson tem a ver com o movimento. O movimento está comprometido. Então, e o movimento de se posicionar tem muito, muito a ver de você se referenciar, de você se posicionar, se referenciar no ambiente. Mas também como pessoa. Olha só, eu vou me referenciar como pai, como mãe, como tio, como engenheiro, como aluno, como estudante, como como, né, secretário, como secretária, como músico. Eu me referencio sempre no ambiente. Essa referência de ser, evidentemente, envolve sentimentos, mas tem um movimento corporal para você se posicionar um pouco mais tenso, um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, um pouco mais bem posicionado, sei lá. Então, isso, o Parkinson vai te tirar essa percepção. Olha só que interessante, né? O Parkinson você vai perder a morte do movimento como referência. Você começa, de alguma maneira, eu mandei um texto para vocês, um blog. Ali fala a parte mais científica, o que acontece no cérebro com Parkinson, o que acontece no cérebro com Alzheimer. Tá lá a parte científica. Aqui está a nossa parte de a gente começar a entender o existencialismo, o que essas pessoas sentem, ou o que eu ou você vamos sentir se um dia nós passarmos por isso. Por exemplo, no Parkinson, você vai chegar na frente do espelho e você vai olhar a tua expressão de estou triste, ou estou preocupado, estou contente, estou alegre, estou né, esse cabisbaixo, todas essas contrações que você tem no teu rosto, no Parkinson vai ser mais difícil de fazer
e de reconhecer. Olha que coisa mais chata, né? Você no Parkinson, você vai ter dificuldade de fazer, de atuar nas suas contrações musculares e reconhecer as contrações musculares que você está fazendo, que você está sendo. Então você contrai e você basicamente não está sendo mais aquilo, você não está sendo um movimento, você não está se posicionando, você não está se referenciando. Imagine só, você está chegando numa festa, né? E nessa festa você vai chegar e você não sabe como atuar, como se posicionar. Tá bom. Se você está com Parkinson, você tem essa dificuldade de se posicionar na sala, na cozinha, no quarto, na mesa, na hora de comer, na hora de levantar. A dificuldade de se posicionar, a dificuldade de se referenciar, a dificuldade de qual consciência usar no próximo momento. Essa é a ideia que eu quero passar para você. Entende? Qual consciência você vai usar? A consciência de pai, de filho, de mãe, de amigo, de estudante, de professor? Qual consciência você vai usar nesse próximo momento para, em cima dessa consciência, ter uma fala, em cima dessa consciência, ter um movimento, situações, mas você vai se posicionar, você vai se referenciar em cima de algo, mas você está com Parkinson, a tua dificuldade é anatômica, a tua dificuldade é cerebral, você não consegue mais se posicionar. Essa é a dificuldade dessas pessoas que estão com Parkinson. O que elas mais precisam? Pertencimento. Daqui a pouco a gente chega. Então, o que elas precisam é outra coisa. O que eu estou falando é, quando você for para essa síndrome de Parkinson, você vai ter dificuldade de se posicionar nos diferentes ambientes, mesmo dentro da tua casa. Hoje, tá bom. Vamos supor que você agora vai ser, igual o Lula fez a oratória na ONU, você vai fazer uma oratória na ONU. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Você vai ter dificuldade de posicionar, você vai ter dificuldade também de sentir. E aí entra no Alzheimer. Nós estamos falando de Parkinson. Posicionar. E aí você não sabe qual é a tua postura. Mais altiva, mais sincera, mais tranquila, mais passiva. Qual é a postura? Tá bom. Essa dificuldade, no exemplo da ONU, exemplo grande, mas se você começar a ativar Parkinson, você vai ter dificuldade no aniversário infantil, na tua casa, na hora de comer, na hora de beber, antes de dormir. Você vai ter dificuldade de se posicionar, porque existe um comprometimento cerebral nessa conexão entre cérebro e músculos, com axônio, com mielina. Então, para mim, esse é o meu insight que eu tenho na área de Parkinson. E como que nós poderíamos medir quanto você está indo bem ou mal, ou se você está parando essa evolução de Parkinson ou não? Eu proponho sempre medir o N1 na análise de sono e medir o REM tônico, que é justamente onde as coisas tentam calibrar, tem que fazer um checklist da tua parte tônica, da tua parte corporal. Evidentemente que o N3 é muito importante, porque é a hora que está fazendo uma lavagem cerebral, né? Então, isso é muito importante. O Alzheimer, ele tem uma sujeira entre os neurônios, e aí pode acumular beta-amiloide, pode comprometer com tal, um monte de coisinhas que está no blog que eu te falei. E o Parkinson também tem outros tipos de comprometimentos cerebrais. Mas o que nós precisamos é ter certeza se o N3 está bom para quem está com Parkinson, tem certeza se o REM tônico está bom para quem está com Parkinson. Se não estiver, tentar ajustar isso, tentar melhorar, tentar fazer qualidade de vida maior para essas pessoas, ou para você mesmo, se um dia você tiver ser portador do Parkinson. E pertencimento é a alma da coisa. Porque às vezes você vai ver que esse indivíduo que está com Parkinson, que era o teu pai, que era o teu tio, que era o teu irmão, que é o teu filho, que é teu amigo, que está com Parkinson, ele não consegue mais se adequar na fala ou no ambiente que nós estamos. Parece ser uma pessoa isolada. Sim, porque o Parkinson é essa dificuldade de se posicionar, de se referenciar. O Parkinson sendo mais ou menos a morte da referência do movimento. Eu não consigo me referenciar pelo meu movimento. Eu não consigo projetar meu movimento. Olha os cuidados que nós temos que ter. Evidentemente, tem toda uma evolução de Parkinson, mas também tem uma não evolução de Parkinson para quem sente isso também. E se não tem Parkinson e está sentindo isso, você tem que aumentar a tua flexibilidade de como se posicionar nos ambientes. E aí você está dentro da normalidade, que é onde eu mais gosto de falar. As
Pessoas que estão dentro da normalidade também não conseguem se posicionar num ambiente. Não sei se você já viu, às vezes você vai num ambiente e aquela pessoa está com uma roupa inadequada para aquele ambiente, ou está com movimentos corporais inadequados para aquele ambiente. Então seria quase que um reposicionamento dentro da normalidade. Não há patologia, mas não sabe se posicionar nos ambientes. Ok. Vamos para Alzheimer. Alzheimer, já nós falamos que você não consegue se perceber nos sentimentos. A narrativa sentimental você vai perder. Isso é muito complicado. Eu poderia comparar isso até alguma coisa né, muito patológica, no sentido de você não sente mais, mas não se referencia no sentimento. Você pode até abordar algumas coisas, mas não tem eco, não ressoa no teu peito, nas tuas emoções. São só palavras soltas que você está falando, mas não há sentimento. Isso é para você entender quem está com Alzheimer. Alzheimer está ali falando coisas e não está sentindo, não está sendo. Então, são duas patologias tão fortes, tão doídas, tá? E Alzheimer, para mim, é a morte da referência no sentimento. É como se você tem a interocepção, que é todo o teu sentimento, né, visceral e as tensões viscerais, e isso você desligou. Você não consegue mais se referenciar na interocepção. E aí você começa a desenvolver, se for patológico, o lado do Alzheimer. E o próprio neurônio, o neurônio começa a ficar mais sujinho, ele começa a quebrar o microtúbulo dentro do neurônio, começa a sujar fora, começa a fazer os novelos muito, muito complicado, de sujeira fora dos neurônios, e aquilo, o beta-amiloide, aquilo vai atrapalhando. Essa parte científica tem um pouquinho lá no blog, mas você pode achar muito mais em outros lugares. Mas o fator é que essa pessoa começa a não ter mais referência em sentimento. E essa pessoa, às vezes, é nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, nosso colega, nosso professor, e ela perdeu o sentimento. Mas ela continua sendo. E isso é importante. Entender que ela perdeu o sentimento e não esperar que ela tenha sentimento ao te ver, porque não vai ter, não consegue. Ela pode puxar uma lembrança, mas essa lembrança vem sem sentimento, vem sem alma, vem sem estrutura emocional, porque é Alzheimer. E eu indico para vocês, e falo sempre para os pesquisadores, que para mim o Alzheimer ele tem a ver com o REM fásico e com o N2 do sono, da análise de sono. Evidentemente que o N3 também, porque o N3 é onde tem a lavagem cerebral, é onde realmente você vai para um lugar bem, aquele sono que você apaga tudo e o cérebro começa a se limpar. Se você não tiver N3, suja muito os neurônios, eles começam a ficar cada vez mais sujinhos, tem mais dificuldade de trabalhar e pode recorrer, pode abrir uma tendência para o Alzheimer, entende? Então o N3 é muito importante para isso. Mas a gente não sabe se é causa ou efeito isso. Então, isso é para os cientistas, né? Para os pesquisadores. Para nós só queremos que quando a gente vê alguém com Alzheimer, a gente sentir um pouco o que aquela pessoa está sentindo, e ela não está sentindo. Ela se perde nos sentimentos. Então, você às vezes está com a saudade de alguém, você, puxa, eu estou com saudade de alguém. Aí, quando você vai no Alzheimer, isso não tem essa saudade, isso acabou. Não tem esse sentimento. Mas a frase pode ser igual. Ah, eu tinha uma casa bonita na chácara. Ok, eu tinha uma casa bonita na chácara. Quando você fala com sentimento, você sente a casa. Com Alzheimer, você não sente mais. Você só tem frases, você só tem palavras. E não se referencia. É a morte da narrativa. A narrativa não liga mais à parte emocional. Ela está desligada da parte emocional. E Parkinson é o posicionamento corporal. E o posicionamento corporal, você fica um pouco perdida, você não sabe como se posicionar. E quando você se posiciona, você não se percebe ser a posição que você está. Então, são duas baterias importantes. E essas pessoas, como pode ser ajudada? Pertencimento. Mesmo ela estando com essas patologias que são graves, e essas patologias, ela tem que sentir pertencimento, sentir amada, sentir que, pelo menos quando ela fala alguma coisa ou age de alguma maneira, aquilo tem eco, aquilo tem um certo retorno,
porque mesmo tendo retorno, ela não vai se sentir localizada, ela não vai se sentir presente, ela não vai se sentir, não vai ter sentimentos, mas ela pelo menos vai ter o pertencimento, que é a informação que chega em comum a todos. E a informação que chega nela e ela passa, todos estão percebendo a mesma informação, e isso dá pertencimento ao grupo, é o que essas pessoas precisam. Evidentemente, uma boa alimentação, as caminhadas, um pouco de sol, boa água, tudo bem, mas o pertencimento grupal é importante. Quantas vezes já você pode notar que algumas famílias elas saem várias vezes por semana, saem com seus pets, mas às vezes os idosos que estão já com sintomas de Parkinson ou Alzheimer ficam em casa. Cuidam mais de pet do que os idosos. Então, como é isso, né? Aí eu coloquei até esse pet numa forma um pouco mais humorística, inclusive, o pet como sendo o pertencimento, é o transtorno alimentar e são as caminhadas. O caminhar, o pertencer e o se alimentar bem. É o que essas duas patologias mais precisam. Boas caminhadas, claro, como que pode, e não, quando pode caminhar. Claro que não é caminhada na esteira, é caminhada num ambiente onde você se percebe ser aquele ambiente. É a alimentação, é o movimento, é o pertencimento. E aí você vai ficar melhor. E essas pessoas vão ficar melhor e sentindo pertencente a um grupo. Somos nós. Então se eu estou com Alzheimer, se eu estou com Parkinson, estou num grupo e sinto as minhas dificuldades, mas eu sinto que o grupo sou eu. Então as minhas dificuldades é suprida pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu irmão, pelo meu primo, pelo amigo, pelo meu sócio, pelo meu cuidador, por quem está próximo, cuida dessas diferenças que eu preciso. E ao cuidar dessas diferenças, eu estou inteiro de novo. Então, o pertencimento traz o indivíduo de volta. Agora, o que não traz o indivíduo de volta é dó. Os outros ficarem olhando com dó e não dando nenhum caminho para o pertencimento. Não deixando essa pessoa ser no pertencimento, porque ela já não consegue mais ser no movimento, ela não consegue mais ser no sentimento, porque sentir-se e referenciar-se é difícil para elas. Então ela vai tentar ser no pertencimento. E esse pertencimento é grupo. A pessoa sabe das limitações, mas sabe que o outro está do lado e está ajudando. E aí volta a ser. É tão importante a gente falar isso, porque hoje em dia nós estamos em redes sociais e é mais importante você ficar lá no Facebook, achando no Facebook as coisas, no teu Zap, no Facebook, do que falando ou interagindo com os nossos idosos. A gente basicamente deixa os idosos. E os idosos vão perdendo o pertencimento. E vão caindo, às vezes, por Alzheimer, às vezes por Parkinson, por perda de pertencimento. E também tem esclerose múltipla, outras doenças, claro. Mas, e você está entregue, às vezes, numa internet, no Zap. E as nossas crianças e adolescentes estão basicamente viciados na cor da tela, nos games, no que as redes sociais estão oferecendo, de ocitocina, de adrenalina, dessas drogas que são endógenas, que o próprio cérebro libera, mas que a pessoa fica viciada naquelas drogas. E a vida vai escorrendo pelas mãos. Então, vou deixar com vocês uma coisa, são duas perguntas muito interessantes, que você tem que se fazer. Sempre quando você achar, em um certo momento, cara, será que não fui longe demais na rede social? Será que não estou perdendo mais de 1 hora por dia olhando Facebook, WhatsApp? Será que não estou perdendo vida aí? Então, a pergunta que você pode fazer nesses momentos, eu deixo com vocês, é: o que realmente eu queria fazer? Essa pergunta que você vai ficar em vários momentos da tua vida, o que realmente eu queria fazer? E a outra pergunta: e o que eu estou fazendo agora? Porque às vezes você passa 2, 3 horas olhando notícias num canal que só passa fake news e você só está animado com adrenalina, com cortisol, com dopamina, com serotonina, com tudo coisas que você segrega no cérebro quando vê notícias escandalosas e você começa a ser viciado no Face, viciado no Zap, viciado em fake news. E deixa de pertencer, ou fica pertencendo a grupos de ódio. E aí faz um monte de besteira, fica apoiando bandido,
políticos bandidos, ricos extremamente bandidos, e fica apoiando porque está lavado com as fake news, falando que são gente boa, gente de bem, tem dinheiro, gente de bem, tem 4, 5 aviões, lava dinheiro de tudo quanto é lado e controla redes sociais e controla os teus pensamentos e ideias através das drogas que você libera na tua cabeça quando está olhando o Facebook, o Zap e essas fake news que vêm pela internet. E aí a tua cabeça fica virada. Oh, como que o inimigo tal agora está se dando bem e nosso grande amigo, e nosso grande salvador, o nosso grande Messias agora vai ser preso. Vai ser preso porque é ladrão, vai ser preso porque é miliciano. Ah, mas na rede social você nunca viu isso. Não viu isso porque você estava dopado, porque você estava viciado em rede social, porque você não conseguia ver a verdade, porque você deixou todo o teu tempo de vida e dedicado a uma facção, a uma rede de mentiras. Por isso que a rede social não quer ser regulamentada, porque quanto ela mais mente, mais ela ganha. Mas a sociedade, as pessoas estão perdendo pertencimento. A sociedade real, os nossos idosos, as nossas pessoas, os nossos portadores de Parkinson, os nossos portadores de Alzheimer. Porque, como que eles vão ter pertencimento? Através da comunhão entre nós, através do relacionamento, através de uma informação, da informação em comum entre nós. O cheiro do feijão, a comida, a cadeira, o balanço, a caminhada. Isso dá pertencimento porque é uma informação que chega em comum ao grupo. Mas se o seu grupo é de fake news, a mentira é que dá pertencimento a vocês. E vocês acham que a vida é a vida de mentira. E aquela mentira, depois de 1000 vezes, passa a ser verdade. E aí, quando o grande Messias vai ser preso, oh, injustiça! Era mentira. Você acreditava em mentira e agora você está encontrando uma realidade diferente do teu grupo. Grupo de fake news, do grupo fechado, grupo de pertencimento a quem acredita só em mentiras. E a realidade nossa, do pertencimento um a um? Não, eu sou inimigo daquele, eu não sou mais amigo desse, nem amigo daquele, porque amigo é só o que acredita no que eu acho que é a verdade. Sabe? É um radicalismo total, é uma ausência de pertencimento na materialidade da vida. E fica em cima de mentiras e fake news e buscando só a encontrar o que acredita. Não quer mais procurar a verdade, quer buscar o que acredita e está viciado nisso. Pessoal, eu quis deixar isso bem para vocês, porque o sentir e se referenciar é importante. Toda vez que você vai num lugar, você tem que falar o que eu estou sentindo e como eu vou me posicionar. Mas é importante você saber que no Alzheimer, no Parkinson, vai ter muita dificuldade disso. As pessoas com Parkinson têm dificuldade de se posicionar, de se movimentar, e as pessoas com Alzheimer têm dificuldade de sentir. Então, a percepção de eu mesmo, de eu do self, do percepção de eu mesmo, é difícil para essas pessoas. Então, onde a gente junta elas a voltar a ser? No pertencimento. Estamos juntos. Você com Alzheimer, outro com Parkinson, outro com esse problema, outro sem problema, nós estamos juntos. Uma sociedade real, com materialidade, não uma sociedade no mundo virtual, de fake news e mentiras. Vamos voltar para a realidade da comunhão entre nós.